Estamos na cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. E aqui atrás você vê a primeira escola dedicada exclusivamente ao ensino de farmácia do Brasil. Criado em 1839 pelo governo provincial de Minas Gerais, o curso de farmácia inicialmente durava 2 anos. Para segui-lo, bastava saber ler e escrever, realizar as 4 operações aritméticas e ter conhecimento da língua francesa. Hoje é preciso muito mais que isso. Afinal, desde o século XIX, a ciência farmacêutica evoluiu bastante, assim como os conhecimentos para implantar e conduzir os negócios numa farmácia. É o que veremos a seguir em nossa videoaula de administração de farmácias e drogarias. Costumo comprar na farmácia. Drogaria. Nas farmácias. Na farmácia, óbvio. Na drogaria, mais perto de casa. Não é difícil saber onde encontrar remédios quando precisamos deles. Nas farmácias e drogarias, é claro. As farmácias e drogarias são estabelecimentos destinados a preparar e dispensar medicamentos ou produtos com características especiais usados para curar pessoas. Portanto, mais do que um simples comércio, elas são os locais onde se pratica a saúde. Mas até chegarmos a estes estabelecimentos, como os conhecemos hoje, percorreu-se um longo caminho. Desde a antiguidade e por muito tempo, os médicos, além de atender doentes, também respondiam pelo preparo e venda de substâncias com propriedades curativas. A prescrição e comercialização de remédios pelo mesmo profissional provocava conflitos éticos e de interesse econômico. Por isso, a separação entre as duas atividades tornou-se necessária. O primeiro registro dessa divisão data de 1240. Foi quando Frederico II, imperador da Prússia, estabeleceu que a prática da farmácia deveria ser conduzida à parte da medicina. No Brasil, as primeiras lojas de medicamentos eram as boticas, o mesmo nome dado a caixas de madeira ou de folha de Flandres, onde se carregavam drogas vendidas por mascates ou usadas por padres jesuítas em acampamentos remotos. Foi só a partir da criação das primeiras escolas de farmácia, como a de Ouro Preto, que a formação de farmacêutico tornou-se condição obrigatória para a licença de preparar e vender remédios. As boticas e os boticários deram lugar aos laboratórios de manipulação e aos farmacêuticos. E depois, com o desenvolvimento da indústria farmacêutica no século XX, os remédios industrializados passaram a tomar conta das prateleiras, no lugar das drogas manipuladas ou de origem vegetal. O farmacêutico deve conhecer, além dos produtos que comercializa, as legislações sanitária, trabalhista e tributária, e também estar familiarizado com assuntos como gestão de pessoas e movimentação financeira, entre outros. Qual transformação não ocorreu a partir do surgimento das faculdades de farmácia no Brasil? Letra A. Deu-se o primeiro passo para se criar uma indústria farmacêutica nacional. Letra B. Começou a desaparecer a figura do boticário. Letra C. A indústria de medicamentos pôde empregar farmacêuticos egressos de laboratórios de manipulação. E letra D. Com a industrialização, as drogas de origem vegetal ganham espaço nas farmácias. Ao invés de ganhar, as drogas vegetais, na verdade, perderam espaço nas prateleiras das farmácias com o advento das drogas industrializadas. Portanto, a alternativa correta é a D. As farmácias continuaram a evoluir. De pequenos estabelecimentos isolados, transformaram-se em pequenos grupos e depois passaram a formar as complexas organizações dos dias atuais. Para acompanhar a demanda e as mudanças na indústria farmacêutica e de cosméticos, os estabelecimentos transformaram-se em empresas modernas, competitivas, geridas segundo fundamentos administrativos bem estruturados. Em uma farmácia, assim como em qualquer outra empresa, as funções de um administrador são basicamente 4: planejamento, organização, direção e controle. Planejamento é a arte de elaborar e de viabilizar uma ideia. Organização é o agrupamento de atividades de forma lógica para alcançar objetivos. Direção é a condução de membros de uma organização a atuar de forma a atingir objetivos. E o controle é o acompanhamento da execução dos planos rumo a metas estabelecidas.
Quem monta uma farmácia pode optar entre diferentes tipos de negócio. Um deles é a franquia, ou franchising empresarial. Nesse caso, o dono do estabelecimento franqueado recebe do franqueador o direito do uso de uma marca e outros benefícios, em troca do cumprimento de uma série de obrigações estabelecidas por contrato. Outro modelo é o familiar. É quando o empreendedor divide com os membros de sua família a condução do negócio. Mas qual destas formas é a melhor? Que vantagens e desvantagens cada uma delas tem? A opção entre franquia ou empresa familiar depende muito da característica da própria pessoa, do próprio empresário. O que significa isso? Por exemplo, se a pessoa vai optar por uma franquia, ela vai ter que seguir regras ditadas por uma outra empresa, pela empresa chefe da franquia. Então, significa que a organização da farmácia, a forma do trabalho, toda a rotina da farmácia, ela é dita pela empresa que cedeu aquela marca para a franquia. Diferente de uma empresa familiar. Numa empresa familiar, o que você tem? Você tem a sua família como corpo de trabalho. Qual a vantagem e desvantagem disso? Primeiro, sua família, você teria uma certa confiança em todos eles. A desvantagem é por quê? Porque se ocorre um erro ou se alguma atenção precisa ser chamada, muitas vezes você vai ter que chamar a atenção lá do seu pai, da sua mãe, de um irmão, de um filho, alguma coisa nesse sentido. Outra coisa importante é conhecer as qualidades de um bom empreendedor, pois é delas que depende o sucesso de qualquer negócio. O empreendedor, antes de tudo, tem de ter espírito criativo e pesquisador. Deve buscar novos negócios e oportunidades, além de preocupar-se sempre com a melhoria do produto. Ok, agora você já sabe as qualidades básicas para tocar uma farmácia. Chegou o momento de falar de algo fundamental, imprescindível para quem vai abrir qualquer negócio. Isso mesmo, o dinheiro. Antes de abrir uma empresa, é preciso saber os gastos necessários para a sua implantação e manutenção. Um bom começo é dividir os gastos em 3 conceitos: investimento, custos e despesas. Todos os valores despendidos para a montagem da farmácia ou drogaria, até que ela esteja em condições de funcionar, devem ser tratados como gastos de investimento inicial. Daí para frente, tudo que for gasto para o funcionamento da empresa são despesas comerciais. E o dinheiro exigido para se poder comercializar os produtos são os custos de operação. Parece complicado? Vamos ver então alguns exemplos de investimentos, despesas e custos em uma farmácia ou drogaria. Primeiro ponto, investir maciçamente no marketing. Esse investimento ele também tem que estar envolvido na capacitação dos funcionários, dos atendentes dessa farmácia ou dessa drogaria, para que eles atendam da melhor forma possível, fazendo com que haja um retorno. Outro investimento que é extremamente necessário é na própria estrutura. Essa farmácia ou essa drogaria precisa estar bem localizada, precisa ter uma estrutura adequada, clara, limpa o suficiente para que esse cliente se sinta bem e também, claro, atenda às exigências da vigilância sanitária. Das despesas, você tem o seguinte: você tem o próprio pagamento dos funcionários, o fluxo de entrada e saída de materiais, o controle do estoque, você tem também custos de água, luz, telefone. Então, todos esses custos, todas essas despesas envolvidas, elas precisam ser muito bem organizadas pelo empresário para que ele consiga manter um fluxo correto e, no final do mês, ele consiga ter acertado todas as dívidas. Depois de ter todos os gastos na ponta do lápis, começa a ficar mais fácil definir os preços de venda dos produtos de sua farmácia ou drogaria. Note bem, eu disse começa a ficar mais fácil, porque é preciso levar em conta ainda alguns outros fatores importantes. É óbvio que os preços, em geral, são estabelecidos de forma a cobrir gastos e gerar lucro. Porém, resta saber ainda o preço ideal para cada produto e o faturamento mínimo. Para sanar essas dúvidas, precisamos conhecer 2 equações básicas. A primeira equação estabelece que o lucro unitário é igual ao preço que o mercado cobra, menos a soma do custo variável, despesas comerciais e a parcela de despesa fixa referente ao produto. Assim, temos L igual a PVM menos CV mais DC mais DF.
E a segunda equação estabelece que o preço desejado é igual à soma do custo variável, despesas comerciais, parcela de despesa fixa referente ao produto e o lucro. Temos então PVD igual a CV mais DC mais DF mais L. Isso quer dizer que, para praticar o preço do mercado, teremos de garantir que os gastos sejam reduzidos o suficiente para ter um lucro no final das contas. Por outro lado, eu posso estabelecer o preço que quiser, de tal forma a cobrir meus gastos, ter algum lucro e ainda ganhar algo mais. Só que aí eu perderei a competitividade frente aos preços praticados pelo mercado. A partir destas relações, podemos concluir que 1. É importante descobrir o preço praticado no mercado para produtos iguais aos de sua empresa. 2. Se o preço em sua empresa for maior que o do mercado, você precisará encontrar opções de reduções de gastos. E 3. Se o preço for menor, a empresa tem poder de competição, o que é ótimo. Outro grande desafio é controlar o estoque. Devemos saber o que, quando e quanto comprar dos produtos a serem comercializados. Que fatores levar em consideração nessa hora? Meu estoque é feito através de uma pesquisa, né, que é o tipo de público. Então, se é feminino, se é masculino, a idade, a classe social. O que está na mídia é o que o público pede. Não tem jeito. A quantidade é conforme a necessidade mesmo. Eu não tenho estoque guardado, né? Então, conforme vai saindo, eu tenho geralmente 2, 3 de cada produto, vai saindo e eu vou repondo. Todo o processo de compra envolve pleno conhecimento do produto a ser adquirido, assim como suas especificações básicas. Já o controle do estoque obedece a regras no sentido de minimizar investimentos de um lado e o índice de falta de produtos do outro. Uma técnica bastante útil na definição das prioridades de compras e o tamanho de estoques é o princípio da classificação ABC, ou curva 80-20. Veja como isso funciona. A curva ABC 80-20 ela foi criada, né, a partir dos estudos de Pareto, isso lá em 1787. O que Pareto conseguiu observar? Que a distribuição de renda frente à população não era igual. Então, significava o seguinte, que 80% da renda estava na mão de 20% da população. Então, a partir dali, a gente consegue entender e compreender como é que a gente consegue traduzir isso para a realidade da farmácia, para a realidade da drogaria, como para a realidade de controle de estoque ou de cliente para qualquer área do negócio. Você tem lá 80% de lucro de produto, de dinheiro que entra na sua farmácia, na sua drogaria, e 20% em volume de produtos. Isso significa o quê? Que vai ocupar um pequeno espaço da sua farmácia quando a gente pensa na curva ABC relacionado a custo. O que você vai classificar então? 80%, 20% é o número A. A partir dali você vai observar o seguinte, quais os que estão 20% do seu lucro, mais ocupa 80% do seu estoque. E você vai classificar como C. Os intermediários você classifica como B. Como é que você vai trabalhar com isso? Você tem que dar total atenção aos produtos classificados como A. Significa o quê? Com melhor observação desse estoque, você vai conseguir com que haja um maior fluxo de dinheiro gerando dentro do seu estoque e sendo comercializado. Agora, você também precisa aplicar essa curva ABC não só pensando em custos, mas sim também jogando agora referente ao volume. Ele gera 80% do seu estoque, certo? E gera 20% do seu lucro. Você precisa dar atenção, por quê? Porque são 80% do seu estoque ocupado. Você não pode permitir que esse estoque fique parado. Então, o que você precisa fazer? Você precisa gerar toda a sua estratégia de trabalho, toda a sua estratégia de marketing, para que esses 80% não fiquem permanentes parados no seu estoque. Porque aquele produto que ocupa apenas 20% precisa circular.
Que objetivos conflitantes devem ser balanceados no abastecimento adequado de produtos ao consumidor? Letra A. Maximizar o investimento em compra e maximizar o índice de faltas. Letra B. Minimizar o investimento em estoque e maximizar o índice de faltas. Letra C. Minimizar o investimento em estoque e minimizar o índice de faltas. A alternativa correta é a letra C. Para garantir o abastecimento correto, deve-se minimizar o investimento em estoque e minimizar o índice de faltas. Embora à primeira vista farmácias e drogarias pareçam a mesma coisa, elas seguem conceitos diferentes perante a lei. Segundo a legislação federal, farmácia é um estabelecimento de manipulação de fórmulas magistrais e oficinais, comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos. E drogaria é o estabelecimento que comercializa drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos em suas embalagens originais. Pela lei, toda drogaria ou farmácia deve ter como responsável um farmacêutico inscrito no Conselho Regional de Farmácia. Ele também tem de estar presente ao local durante todo o horário de funcionamento. É importante destacar também que entre os medicamentos e substâncias comercializadas estão aqueles sujeitos a controle especial. E entre eles estão os entorpecentes e psicotrópicos, além de substâncias retinóicas, imunossupressoras, retrovirais, anabolizantes e precursoras de entorpecentes e psicotrópicos. A lei estabelece também uma divisão de duas categorias básicas de medicamentos: a dos remédios que precisam de prescrição médica e a dos que podem ser vendidos sem ela. Os medicamentos isentos de prescrição, ou MIPs, ficam à disposição do público sem a necessidade de receita médica. Também conhecidos como OTC, ou não tarjados, esses remédios normalmente são expostos fora do balcão e promovidos na mídia e em material de ponto de venda. Já a categoria dos remédios tarjados ou éticos envolvem medicamentos com tarjas vermelhas ou pretas que só podem ser vendidos sob receita médica e promovidos por representantes da classe médica. Quanto ao registro, os produtos farmacêuticos podem ser classificados também como homeopáticos, fitoterápicos ou como substâncias quimicamente definidas. A obrigatoriedade da presença do farmacêutico nas drogarias e farmácias não foi estabelecida por acaso. Como o consumo indiscriminado e errôneo de medicamentos pode causar sérios problemas de saúde, a atenção farmacêutica se faz necessária. Entretanto, não é apenas o mau uso de remédios que pode trazer riscos à saúde. Existem casos de reações adversas a fármacos, eventos nocivos e não intencionais que surgem com a administração de produtos farmacêuticos. Isso pode ocorrer mesmo quando administrados corretamente. É nesses momentos em que entra em cena a farmacovigilância. A farmacovigilância é um conjunto de métodos, observações e instruções que permitem identificar as reações adversas durante o comércio de fármacos. A atuação do farmacêutico é fundamental na farmacovigilância. Como ninguém, ele conhece produtos que seus clientes consomem, seu estado de saúde e até eventuais problemas em família. Em caso de reações adversas, pode auxiliar doentes sobre as providências a serem tomadas. Nesta videoaula, vimos alguns dos princípios básicos de administração da farmácia. Aprendemos que a partir do século XIII, preparar e vender substâncias curativas se tornou atividade à parte da medicina. E que a primeira escola de farmácia no Brasil foi criada em Ouro Preto, Minas Gerais, em 1839. Também vimos como as farmácias modernas exigem planejamento, organização, direção e controle. E como certos cuidados na compra e estocagem de medicamentos são indispensáveis. Conhecemos tipos e categorias de medicamentos. E ainda vimos como a atuação do farmacêutico é importante para garantir a administração correta dos medicamentos e o controle de reações adversas. O
farmacêutico é quem carrega a farmácia, então ele tem que saber, pelo menos, uma noção do que acontece numa farmácia, ou uma drogaria, ou qualquer outro lugar que ele esteja trabalhando. Para administrar funcionários, para gerenciar, para gerir toda a farmácia, ele tem que ter noção de administração. Estoque, compra, programação, contratação e demissão de funcionário, ele tem que estar a parte de tudo isso. A universidade, como o próprio nome fala, é uma universidade, ela traz um universo de conhecimento para a gente, né? E a gente consegue agora saber, por exemplo, como investigar, como pesquisar, onde buscar o conhecimento que você já tem. Você consegue filtrar melhor as informações que chegam com mais crítica, né? A Uninove é uma faculdade, é uma universidade que te traz muito benefício. Então, você aproveita, suga dos professores, aproxime-se deles, porque eles são bons. Esta foi a videoaula de administração de farmácias e drogarias. Até a próxima!